Como Jeffrey Epstein conseguiu ascensão na elite mundial, mesmo sendo pobre e limitado intelectualmente? Qual é a relação dessa elite com o satanismo, rituais, pedofil e por que há tantas coincidências que não são esclarecidas? Vou tentar entender fatos que expõem essa elite ocultista. Então, deixe o like, se inscreva se não for inscrito e sem enrolação, vamos ao vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fiquei até com um clima pesado aqui montando esse mapa mental, cara. Porque o que acontece é o seguinte, mesmo eu sendo cético, né? Que na verdade eu sou cético. Eu não acredito e nem desacredito. Só que nesse caso do Epstein tem tantas coincidências, são tantas coisas mal esclarecidas, que mesmo você sendo ateu e não acreditando, o que acontece é que muitas pessoas acreditam, e essas pessoas que acreditam têm muito poder em esfera global, que guardaram seu lugar com o capiroto. Então vamos lá. Quem é Jeffrey Epstein, né? Então, aqui ele, ó, o menino que nasceu no Brooklyn. Muitos dizem que ele era limitado intelectualmente, que estudou matemática e conseguiu se formar, né? Depois que ele completou maioridade, ele foi dar aula, e muitos dizem, rapaziada, que ele era um mau professor, ele era burro, ele não conseguia explicar direito as matérias e acabava dando 10 para vários alunos. Inclusive parecia que ele ia ter uma carreira bem mediana, bem medíocre, e ele ia seguir a vida dele como uma pessoa comum. Como que ele saiu de um professor meia boca de matemática e alcançou lugares e patamares altos na elite mundial? E existia até um boato que ele teria falsificado o seu currículo para conseguir dar aula, né? De uma pessoa pobre, um professorzinho meia boca, ele entra no mundo do mercado financeiro, né? Ele foi convidado por um consultor no mercado financeiro chamado Stephen Rothenberg. Eu não achei esse cara. Inclusive ele tem uma ligação com o esquema de pirâmide, que posteriormente ele foi condenado por esse esquema, lesando várias pessoas. E o Epstein era um dos consultores de ação desse esquema. E o que mais me deixa intrigado é por que ele não foi preso, né? Só o Stephen Rothenberg que foi. E isso que deixa intrigado. A partir daí, coisas estranhas acontecem. Porque depois desse esquema, com 23 anos, ele se tornou milionário. É isso que eu tô falando. De um professor meia boca, burro, ele entrou no mercado financeiro juntamente com essa pessoa, né, que ele foi convidado pelo Stephen Rothenberg, e ele acabou se tornando milionário aos 23 anos. Aí a gente tem duas linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento é que ele era derrapador, né? Ele dava ré. Ele era gay e ele se envolveu com esse cara, com esse velho. O velho acabou por colocar ele no esquema, colocar ele no mercado financeiro, dando vários tipos de bonificação que acabou deixando ele rico por ele trabalhar no mercado financeiro. Muitos dizem que ele não entendia das ações. Era muito estranho ele ter essa relação com esse velho. Então muitos imaginam que ele era derrapador. A outra linha de pensamento é que o Epstein fazia parte de uma seita secreta. E dentro dessa seita secreta, as pessoas de maiores escalão puxam as pessoas que estão embaixo, que estão começando a obter maiores cargos e maior relevância, né? E essas duas linhas de pensamento, né? Eu acredito mais na seita, entendeu? Não acredito que ele era derrapador, apesar de ele ter cara de derrapador. Olha aqui o sorrisinho dele aqui, ó. Ele não me engana, não. Eu acho que ele era os dois. Então vamos dizer assim que as duas teorias estão certas. Tanto que ele era derrapador e tanto que ele era dessa seita. É mais ou menos como funciona a maçonaria, rapaziada. Se vocês viram uma ação, praticamente as pessoas têm um certo tipo de unidade em que as pessoas de baixo vão subindo, escalonando através de certas indicações, QI mesmo, né? Do que indica. Então, seguindo aqui com o mapa mental. Então, conforme o Epstein começou a ficar rico, milionário, através desse esquema, que ele ganhou muito dinheiro e não foi preso, isso que mais intrigante, talvez, dentro da seita ele seria promissor. Os líderes viam no Epstein uma pessoa que poderia galgar novos horizontes para essa classe ocultista. Mais pra frente, quando ele fica mais velho, aí acontece uma coisa bizarra. Ele foi colocado para gerir uma das holdings da Victoria's Secret. Ou seja, o velho bilionário, dono da Victoria's Secret, chamou o Epstein para tocar um dos fundos de ações em que a Victoria's Secret era majoritária. Ou seja, muito estranho, né? Aqui, laços obscuros de Jeffrey Epstein com o bilionário fundador da Victoria's Secret. É o Leslie, né? É esse senhor aqui. Então, a partir daí, as coisas começam a ficar meio que bizarras, né? De um cara que era pobre, que era limitado
intelectualmente, que não tirava boas notas, que falsificou o seu currículo para entrar na universidade, entra no mercado financeiro, entra em um cargo alto, gestor de fundo, dá um golpe. Nesse golpe ele fica milionário e não vai preso, e depois daí ele entra na elite da moda, para lidar com todas aquelas modelos lindas e lidar com os fundos de ações de uma das empresas da holding do Leslie, que é o bilionário fundador da Victoria's Secret. A partir daí o governo americano começa a ficar intrigado, né? Porque uma pessoa que veio do nada começa a enriquecer de uma maneira desenfreada. Geralmente as pessoas que crescem rápido, que têm ascensão meteórica, sempre, na maioria das vezes, talvez 99%, está fazendo alguma coisa errada. É muito difícil uma pessoa crescer no nada, trabalhando, e isso chamou a atenção do governo dos Estados Unidos. E acabou investigando certos movimentos que o Epstein fazia, que era bem estranho, principalmente em áreas financeiras, né? O Epstein acabou se afastando um pouco dos negócios e acabou aparecendo em festas luxuosas da elite com uma mulher da alta classe britânica, da elite britânica, chamada Ghislaine Maxwell. Ele assume um relacionamento com ela e você vê aqui, ó, as modelos que frequentavam a festa. O que vocês veem aqui, ó, nessa foto aqui, né? Você vê, ó, os olhares das pessoas, né? Praticamente drogadas, estraladas, de cheirar, de uso nessas festas da elite, né? Você pode perceber que na maioria das vezes rola droga. Após ele assumir o compromisso com essa mulher, e aí é que tá, como Jeffrey, que vivia uma vida boêmia e não se envolvia com ninguém, estava nas melhores festas, com as melhores modelos, se envolveu com ela. O que ela tem de diferente, né? Será que ela tem um sangue nobre? Será que ela é uma pessoa que seria da alta classe nessa seita ocultista? Será que ele conheceu ela, talvez, nas reuniões dessa teoria de que ele fazia parte de uma organização secreta? Porque é estranho, né? Um cara que é bilionário, vive com as maiores modelos, depois que tem uma investigação pesada sobre ele, ele aparece namorando uma mulher da elite britânica. Então vamos descobrir quem é ela, né? Ela é filha do poderoso Robert Maxwell. E ele é o dono de um império de mídia, né? Tem uma rede, um conglomerado de rádio e televisão na Grã-Bretanha. E ele é conhecido por ter um comportamento muito estranho com a filha. Ele não deixava a Ghislaine namorar, né? De jeito nenhum. Até a sua morte, que foi uma morte bem estranha no iate, que ele foi morto do nada, né? Ele é um cara que estava saudável, apesar de ser idoso, acabou sendo morto do nada no iate. E ela acabou ficando órfão, né? E ele tinha vários filhos e ele tinha um comportamento muito estranho com ela, né? Que muitos diziam que ele praticamente não deixava ela ter envolvimento com homem nenhum. Depois da sua morte, ela começou a se envolver com o Epstein, né? E agora que vem a teoria da morte do Maxwell, né? Do Robert Maxwell. Ele era um tipo de figura e ele praticava o que nos Estados Unidos ele chama de honey trap, uma armadilha com mel, né? O que seria? Ele organizava festas e nessas festas ele convidava a elite, né? A elite mundial. Existiam orgias, modelos, onde eram gravadas, né? Então o que acontecia? Essas pessoas ricas e milionárias iam, e pessoas importantes que poderia tomar decisões que influenciaria algum governo ou alguma medida que poderia tanto prejudicar, tanto beneficiar algum governo. E nessas festas existiriam gravações, tipo Big Brother da orgia. E ele fazia o quê? Trap, né? Armadilha. Ó, se você não fizer tal coisa, eu vou mostrar o vídeo pra tal pessoa, vou jogar esse vídeo na rede. E essa pessoa acabava sendo coagida pelo Robert. E ele tinha uma defesa bem estranha pró-governo de Israel. Ele era um defensor contumaz. E para quem ele prestava serviço? Por que ele falava tão bem? Na verdade, ele era muito bem quisto pelo Mossad. O que é Mossad? É a Agência de Inteligência Nacional de Israel. É uma das principais entidades de comunicação e inteligência de Israel, juntamente com a Amman e a Shin Bet. A teoria é por ele ter acesso à maior parte da elite britânica e mundial através das suas festas. Como ele era muito influente nessa elite, acabava praticando o honey trap. E isso era muito bem quisto pelo Mossad. E ele foi morto de maneira estranha em um iate. Inclusive seu enterro foi em Israel e ele recebeu honrarias do governo. Em um dos discursos,
um dos líderes do Mossad disse que Robert Maxwell fez muito mais pelo governo de Israel do que muitos políticos do próprio país, né? Essa é a história de Robert Maxwell, pai da Ghislaine Maxwell, que se envolveu com Jeffrey Epstein após a sua morte, porque até então seu pai não deixava ela namorar, que é bem estranho. A partir daí, Ghislaine e Epstein eram vistos em várias festas da elite. Inclusive, em uma dessas festas, ele conheceu até então um empresário do ramo imobiliário, que era jovem na época, que é o Donald Trump, e está concorrendo à presidência dos Estados Unidos. O que acontece? Depois que ele começa a se envolver com essa elite que foi introduzida, que até então ele não conhecia através da Ghislaine Maxwell, ele conhece esses figurões. Trump chama ele para um clube, né, um tipo de resort, né, que ele chamado Mar-a-Lago. E em uma dessas festas, Trump vê um comportamento bem estranho do Epstein. O que seria o seu gosto por, não vou falar aqui, kids, pedofil. E ele fica horrorizado, aí acaba desfazendo toda a ligação que ele tem com o Epstein. Aqui tá o Trump, ó, com a Ghislaine, que é a namorada do Epstein. Só que depois desse evento que o Trump viu com a pedofil, né, que ele viu em uma das festas. Inclusive, ele tem até uma treta com o Epstein sobre uma propriedade que parece que o Trump comprou para afrontar o Epstein e ele acabou rompendo ligações. Após isso, segue o relacionamento e aqui começa o desenvolvimento de todo o esquema de pedofil que os dois formaram. Como era esse esquema? A Ghislaine aliciava jovens com o intuito de ser modelo da Victoria's Secret. Essas jovens menores de idade iriam para uma ilha que ele chamava de Ilha da Pedor, né? Não vou falar aqui o nome. E nessas ilhas ele oferecia serviços de massagem. Como eram esses serviços? Ele ia primeiro em um jatinho chamado Lolita Express. Ou seja, ela aliciava essas meninas, falando que elas iam ser modelos, que elas iam ganhar muito dinheiro, mas para isso ela teria que ir primeiro nessa ilha, né? Essas modelos inudibriadas com todo aquele luxo e toda aquela riqueza iam para essa ilha, que deixa eu mostrar para vocês aqui o jatinho, né? Era esse aqui o jatinho, e inclusive o comportamento da Ghislaine era muito estranho com o Epstein, né? Você vê aqui um comportamento até subserviente. E dentro dessa ilha, chamada Ilha da Pedofil, daqui, existiam quartos. Isso daqui que eu tô falando já não é mais teoria, rapaziada. Isso daí tem na série da Netflix, isso daí tem documentado, isso daí tem reportagem, isso daqui já passou até no New York Times. Então aqui é a ilha deles, né? Ele se tornou bilionário e continuou com um esquema que muitos acreditam que seria o honey trap, e o pai dela também fazia, né? Essas meninas menores de idade iam através do jatinho, que só dava para chegar lá de jatinho, né? Que é esse Lolita Express. Inclusive, o nome Lolita é uma referência a um romance em que o cara se apaixona por uma mulher jovem, uma menina menor de idade, e ele colocou o nome. Você vê que é tudo uma coincidência, é tudo muito estranho. Chegando nessa ilha, essas meninas seriam preparadas, né? Ela ia curtir, é uma parada paradisíaca, todo aquele luxo, toda aquela riqueza, aquilo iludibriou as meninas com aquela sensação que elas iriam dar certo no mundo da moda. O Epstein chegava nela dentro de um quarto, né? Chamado quarto escuro, né? Black Room. E ele chegava nessas meninas e pedia uma massagem, e aí vocês já sabiam o que acontecia, né? Tudo isso antes das grandes festas, né? Primeiro essas meninas iam, depois ia o Epstein. O Epstein acabava tendo relações com elas, né? O príncipe Andrew teria pedido 16, para quem não sabe, seria a idade, né? Da jovem, né? Que ele queria. O Bill Clinton viajou 22 vezes para a ilha. Kevin Spacey e Stephen Hawking também viajaram. Epstein também tinha amizade com Harvey Epstein. Jeffrey ameaçava suas vítimas que faria feitiçaria contra elas. Aí que tá toda a ligação com o ocultismo, com o satanismo. Muitos acreditam que não era só pedofil e honey trap que acontecia ali, né? E as gravações, né, das câmeras e das fotos para coagir esses membros da elite para tomar decisões ao benefício de alguém, né? Não era só isso que acontecia lá. Na casa de Epstein encontraram milhares de fotos de criança, manequim enforcado, livros de ocultismo. E lá encontraram foto das meninas menores de idade e um manequim enforcado. Teria esse manequim enforcado? Livros ocultistas como Slavecraft, a arte da servidão erótica. E acreditam que possa haver crianças desaparecidas.
Epstein também vendia as massagens como terapêutica e espirituais. Não era só a prática do abuso, mas também existiam rituais que eram feitos. Após a primeira prisão, Epstein se aproximou ainda mais de celebridades e começou a usar mulheres russas. O que aconteceu? Depois da primeira prisão, o Epstein ficou queimado, né? Até então a casa não tinha caído de vez, mas aí com o governo indo atrás e fazendo um cerco contra ele, a Ghislaine Maxwell acabou se afastando dele. Ou seja, as meninas não vinham mais pela Ghislaine, não vinha mais pelo aliciamento das jovens que queriam ser modelos da Victoria's Secret, e sim de modelos russa, que ele mesmo, através de agentes, acabava recrutando. Aqui são as vítimas. Entendam, rapaziada, tudo isso que eu tô falando já é documentado, já tem série, ele já foi preso, inclusive ele já foi morto também. Então isso daqui é verdade. A questão é, era só a pedofil, era só os abusos ou existiam rituais satânicos dentro dessas festas? Porque como eu disse, existiam livros e existia esse manequim. Aqui você vê, né, as mulheres russas, né, que foram levadas para a ilha, né? Com certeza essas mulheres perderam a virgindade com o Epstein. Indo para a próxima parte, aqui como eu disse, vocês podem ver lá a série da Netflix. Inclusive, vocês podem ver pela minha indicação aqui, ó. Então, pessoal, vocês sabem que eu indico bastante filmes e documentários aí no canal. Com os serviços da Meta TV você consegue desfrutar de várias vantagens, dentre canais favoritos, filmes, séries nacionais e internacionais. E o Meta TV tem versão para Smart TV, TV Box, PC, Fire Stick e celular. Tem os últimos e exclusivos VOD de desenhos animados que são os favoritos para criança, com canais VIP transmitidos perfeitamente 7 dias e 24 horas sem atrasos. E você pode optar por comprar o pacote de acordo com sua necessidade e fazer o plano mais adequado para você. Então, pessoal, entrando aqui no aplicativo, mostrando aqui as funcionalidades, a primeira é o playback. E quem está preocupado que vai perder algum jogo por causa de tempo, não precisa se preocupar, porque você pode usar o playback, né? Que vai te ajudar a voltar no jogo sempre que você quiser, ou em algum programa que você perdeu. Então essa funcionalidade é excelente para quem tem um tempo corrido e não vai conseguir ver tudo. Tem também a EPG que pode te ajudar a visualizar os próximos programas, para que você esteja ciente do que você vai ver através dos trailers. Tem também o agendamento, que é uma função que lembra você quando os programas serão exibidos, para que você não perca. E a função de pesquisa, que vai te ajudar a encontrar o programa rapidamente para você assistir. Você entra lá na barra de favorito, ao clicar no coração, você já vai ver o filme facilmente. E se você tiver alguma sugestão e dúvida, pode entrar em contato com ele, que ele vai te ajudar rapidamente e vai resolver seu problema. Peço que vocês considerem adquirir o Meta TV, parceiro aqui do canal. Os links estão na descrição. Então, pessoal, assistem por lá. Jeffrey Epstein, Poder e Perversão. Como eu disse, foram encontradas também lá documentos judiciais. Jeffrey Epstein encomendou livros sobre escravas sexuais. Esses livros, eles, através de um certo sacerdócio, de rituais, onde certas entidades pediam que jovens fizessem o ato ali na frente delas, né? E o livro era sobre isso, sobre como escravizar sexualmente suas vítimas. Aqui está o recibo, né, da compra. E o livro era esse: Roteiro para Servidão Erótica, Slavecraft. Muito estranho, né? O que isso indica? Um episódio que aconteceu na Califórnia, que se chamava Bohemian Groove. Pessoas que se reuniam em uma floresta na Califórnia para adorar uma entidade. Essa entidade se chamava Moloch, que era uma coruja. Aqui é a estátua, que tinha fogo dentro, e dentro dessa estátua colocaram um manequim enforcado, do mesmo jeito que encontraram o manequim lá no candelabro na ilha do Epstein. Como que era feito isso daí? Você colocava um manequim, esse manequim representava esse sacrifício para essa entidade, e quando esse manequim se encontrava com fogo, havia um grito de crianças, e essas pessoas entravam em êxtase, né? Isso não é uma teoria, isso existe documentos sobre isso, já tá no YouTube, tem fotos sobre isso também. Vocês podem ver aqui, ó, a foto da entidade, que era basicamente tipo um formato de coruja. Aqui aconteciam os rituais, que eles simulavam um sacrifício que a entidade Moloch gosta. Existe uma relação da entidade também chamada Baphomet, que tem essa mistura de rituais eróticos com sacrifícios de
jovens, né? Tô tendo cuidado aqui pra falar, rapaziada, que esse assunto é bem pesado. Isso daqui já não é mais o que eu acho, que não é mais uma teoria, isso daqui aconteceu de verdade. Existiu esses rituais, essas fotos são reais. Tem no YouTube, você pode pesquisar, Bohemian Groove. Então, praticamente o Epstein tava emulando rituais nessa ilha com essas meninas. Então era tudo misturado. Era o aliciamento, era as grandes festas com a elite, era também o honey trap, né, que era a divulgação dessas imagens se caso um membro dessa elite não fizesse o que eles queriam, que é muito parecido com o caso do Diddy, que tem muita relação com isso também. É uma elite suja, uma elite satânica e uma elite completamente pervertida. Então aqui foi as vítimas, né, as meninas. Então aqui foi uma das coisas mais estranhas. Esse daqui é o príncipe Andrew. Ele ligou pra Ghislaine, né? Isso daí tá documentado, isso aí tá na investigação. E ele falou pra Ghislaine que queria fazer um pedido, né? E um desses pedidos... E a Ghislaine falou que ele poderia fazer o pedido que ele quisesse, que a Ghislaine tava lá para servir. E um desses pedidos era 16. Ele falou o número 16. E muitos acreditam que 16 era a idade da menina que ele queria. E é essa foto aqui. Ele disse que nunca tirou essa foto. Essa foto é uma montagem. Mas não tem como falar que é montagem. Inclusive, essa menina disse que ele tem uma marca na genitália que ele tinha através de uma batalha, né, de guerra. Ele já serviu. E ele diz que é mentira, que essa foto não existe e que essa moça é louca. Então você vê aí que existem várias coincidências, coisas que muito estranhas. E na verdade revela a face oculta e pervertida da elite global. Então aqui, pessoal, tá uma das festas dele. Você vê aqui que o Ronaldo Fenômeno tá, né? Aqui tá o Epstein, aqui tá uma das meninas. Você vê que o negócio é real. Só que isso não tem nada a ver, né? Que o Ronaldo Fenômeno tá lá. Tem um monte de artista que foi lá porque ele era um cara conceituado. Um monte de gente conhecia ele e ninguém ia saber que ia acontecer essas bizarrices lá. Porque na verdade, o núcleo mesmo brabo dessas coisas pavorosas, desses abusos, eram essa elite macabra, e não jogador de futebol, artista, entendeu? Aí você vê aqui também Donald Trump, né, em uma das festas. E isso daqui é a mais bizarra. Quando o pessoal da inteligência americana entrou para investigar, eles viram esse quadro do Bill Clinton vestido de mulher e de salto alto. Praticamente é uma afronta ao Bill Clinton, né? Por que será que ele fez esse quadro e por que ele pendurou em um dos cômodos dele? Isso é muito estranho, não tem como saber, mas é bem esquisito, cara. Por que o Bill Clinton não fez nada, né? Será que ele tem alguma coisa a perder? Então, depois de todas as investigações, depois dos casos escabrosos, né? O Epstein foi preso e ele cometeu suicídio, né? Muitos acreditam que não foi suicídio. Na verdade, foi uma queima de arquivo, porque ele tinha muitos nomes e ele poderia denunciar a alta cúpula. Denunciar essa grande seita que está por trás. Que na verdade eu não sei, mas há muito indício que existia rituais dentro desses eventos, né? São indícios fortes. Você tem o livro, você tem a compra que ele fez, você tem a manipulação e a chantagem feitas denunciada pelas meninas, e não só haveria retaliação física, mas também espiritual. Por que ele tá falando isso, né? Muito estranho. E muitos acreditam que, na verdade, ele não morreu, que ele foi trocado por um clone, né? Muita gente diz que foi isso. Na verdade, ele foi trocado, né? Aqui tem um textinho, ó. O suicídio e assassinato do Epstein prejudica os esforços para expor toda a extensão da rede de tráfico sexual que ele ajudou a criar, e teria exposto muitos indivíduos proeminentes. Entre os identificados tendo relações sexuais com menores procurados por Epstein, inclui o ex-presidente Bill Clinton, o príncipe Andrew da Grã-Bretanha, o ex-governador do Novo México, Bill Richardson, e o ex-senador e embaixador dos Estados Unidos, George Mitchell. A morte dele valeria muito, né? O que muitos falam? Que a Ghislaine recebeu uma visita de um agente do Mossad, né? Desse serviço de inteligência de Israel. E o que eles combinaram, né? O que há na internet, nos fóruns, o que eles dizem, né? Qual que são as teorias? O Epstein vai ter que ser sacrificado, né?
E como o esquema foi descoberto, o esquema de Honey Trap, ele vai ter que ser sacrificado para que não delate, não chegue a camadas superiores, né? Então tá aqui, né, a visita, né, que muitos dizem, né, que essa foto representa a visita que ele fez para Ghislaine. E outro rumor também, né, que o Epstein aqui, ó, você pode ver que a notícia isso daqui, não tô falando merda, rapaziada, de que o Epstein tinha ligação com o Mossad, né, com o sistema de inteligência de Israel, porque ele poderia coagir muitas lideranças e isso era interessante para o Mossad. Outra coisa também interessante seria o envolvimento do Epstein e da Ghislaine com os grandes cientistas e bilionários que está envolvido com tecnologia de transhumanismo, né? De robótica e de evolução do humano, né? Aqui você tem uma foto do Elon Musk com a Ghislaine, né? Aqui também o Leslie, né, que é o dono da Victoria's Secret, também com financiamentos estrondosos para Harvard, a favor dos interesses da inteligência de Israel. Você vê que todo mundo é ligado a Israel, todo mundo que faz parte de todo o modus operandi do Epstein tem envolvimento com Israel. E aqui o mais esquisito de todos. Qual que seria o grande plano do Epstein que ele não conseguiu pôr em prática? Epstein tinha um plano de eugenia de inseminar 21 mulheres com seu próprio DNA, livres de doenças como câncer e HIV, criando uma nova espécie de ser humano. Por isso se aproximou de cientistas de Harvard. Você vê que há uma relação entre rituais, essa elite, essa ânsia pelo transhumanismo, né? De pessoas melhores. E esse 21 é muito emblemático, porque 7 é o número da perfeição. E 3 seria o número da trindade, né? 3 vezes 7 daria 21. É as teorias que rolam em fórum, né? O que a alta cúpula dessa sociedade secreta usou o Epstein para o plano de eugenia. Quando eles viram que não era o Epstein que ia conseguir finalizar esse grande plano, né? Eles acabaram boicotando o Epstein. Essas são as teorias, né, rapaziada? Então, quais que são as grandes perguntas? Uma das perguntas é, como o Epstein ficou rico? Eu contei a história dele, a trajetória dele, praticamente com 23 anos ele já estava milionário. Ele seria parte dessa seita, ele fazeria parte dessa elite satânica, por isso que ele cresceu rápido. Um garoto limitado do Brooklyn conseguiu toda essa fortuna. Ele teria morrido por expor a firma seria essa cúpula, essa sociedade secreta. Seria por isso que também a Lady Di morreu. Olha essas teorias, rapaziada. Porque a Lady Di poderia ter descoberto tudo que o Andrew e toda essa potestade nefasta que estava acontecendo com as crianças. Será que é por isso? Epstein morreu, suicidou-se ou foi substituído por um boneco? Não sabemos. Eu acredito que ele faleceu de verdade. Eu acredito que ele foi boicotado pela alta cúpula. Ghislaine Maxwell continua solta. Ela tá solta, não aconteceu nada com ela. Será que ela é de um nível muito superior? Qual a identidade dos clientes do Epstein? Muitas pessoas frequentaram a festa, não tem como saber se eles participaram dos rituais, entendeu? Porque Epstein financiava Harvard e tinha interesse em biologia evolutiva. O Epstein tinha interesse em Harvard e em biologia evolutiva. Não só ele, mas também você viu a foto lá da Ghislaine com Elon Musk e você viu Leslie financiando Harvard, que é o dono da Victoria's Secret, que o Epstein tem ligação. Ele queria criar um ser humano perfeito através do transhumanismo? Eu acredito que sim. Então aqui fecha toda a história do Epstein e toda a elite podre que cercava ele. Algumas pessoas tentou denunciar isso, algumas com êxito e outras não. Um que tentou denunciar através da arte foi o Kubrick no filme De Olhos Bem Fechados, onde Tom Cruise e Nicole Kidman expunham uma elite que fazia rituais macabros, né? Muito parecido com o do Epstein. Aqui é uma cena do filme. E o que mais intriga é que o Kubrick morreu fazendo o marketing desse filme. Muito estranho, né? Outro também que tentou denunciar foi o ex-banqueiro holandês Ronald Bernard, que ele tentou expor essa elite bancária, essa elite do sistema financeiro. E ele diz o seguinte, né? Que a elite serve a Lúcifer, serve a entidades e potestade, como Moloch e Baphomet. E ele fala que esta camada mais sombria diz respeito ao abuso ritual satânico, o SRA, que ocorre na ilha privada de Epstein. Little St. James, que discute num artigo anterior com base no que o grupo de inteligência militar revelou.
Embora a Pedopil seja o meio inicial pelo qual as elites são comprometidas pelo estado profundo para que possam ser exploradas, o que acontecia? Você ia lá, porque ia ter as meninas, e você era gravado, né? Era assim que eles exploravam, é assim que o estado profundo explora, que ele chama aqui. O SRA leva essa exploração num nível mais profundo. As elites que participam do SRA são rapidamente encaminhadas para os cargos mais sêniores na rede global do estado profundo. Neste sistema de promoção é o que os antigos membros do estado profundo, como Ronald Bernard, o antigo banqueiro holandês de sucesso, revelou, com seu surpreendente testemunho em primeira mão. Então ele revela que se você participa do SRA, né, que é toda essa palhaçada, né, com os abusos, com a Pedopil, você alcança e galga vários patamares sêniores na elite financeira. Um segundo nível aqui, ó, esclarecedor, rapaziada. Ele fala, um segundo nível que é muito mais influente, compromete elites que participam na SRA e ascenderam a posições mais importantes no estado profundo. A família Rothschild está no ápice desta rede internacional de adoradores satânicos e praticamente da SRA. Lindy Rothschild, a Lynn, que é membro da família Rothschild, foi citada como uma das satanistas proeminentes com laço profundo com Epstein, Maxwell e a família Clinton e outros membros da elite global. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Você viu aí um pouco da história do Epstein, como que ele chegou e galgou lugares inimagináveis, mesmo saindo de um lugar pobre, e acabou morrendo porque não conseguiu cumprir. Então você tem aí satanismo, você tem aí transhumanismo, você tem financiamento em biologia evolutiva, que na verdade eram tudo parte de rituais, não só de abuso, não só do honey trap, né, que é essas exploração das elites, mas também de rituais. Então o vídeo foi esse, valeu pessoal, até a próxima. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.